Olá, amigos do Teimosia Cultural, um podcast para falar de cultura, contar as peripécias aí dos agentes culturais da região Cachoeirinha, Gravataí. Esse podcast ele é gravado nas dependências do Instituto Cultural e Social Ágora, em Cachoeirinha. É um podcast independente, hospedado no Instituto, a quem nós agradecemos a parceria. O podcast recebe hoje aqui a escritora, contadora de histórias, produtora cultural, Rosane Castro. Bem-vinda, Rosane. Bem, olha, muito obrigada, Renato, pelo convite. É sempre muito bom estar na presença de amigos e agora no projeto aqui do podcast Teimosia Cultural, que tem tudo a ver comigo. Tu é teimosa? Muito teimosa. Sou Então, insistente, não sou teimosa, sou insistente. isso, precisamos ser, né? Quem vive da arte tem que insistir um pouco, ou Exatamente, muito, mas estamos aí. exatamente. Eu estou olhando para o celular aqui, não estou nas redes sociais, tá, pessoal? É a minha colinha das perguntas aqui para a Rosane hoje. Rosane, como é que iniciou a carreira aí de contadora de histórias? Por que contadora de histórias? Bom, Renato, a minha carreira de contadora, ela é mais recente. Ela tem 20 anos. Isso não é Mas pouco, 20 anos. 20 aninhos. Mas eu começo antes, eu começo por volta de 1995 com alguns cursos de teatro e logo já comecei a participar de grupos de teatro, grupos independentes, grupos amadores, mas a minha experiência então ela começa aí. E desde então eu também atuei na área, fui me especializando muito como autodidata. Quando eu iniciei com teatro, eu senti a necessidade de estudar, tentei algumas vezes entrar na URGS naquele tempo e devido à correria do dia a dia, poucos recursos para investir num cursinho, enfim, contava muito com aquilo que eu havia aprendido no ensino médio, tive algumas dificuldades. Sempre aprovava na prova prática, mas chegava ali nas disciplinas de química e física, eu tinha muita dificuldade e também pouca vontade de aprender. Confesso, Não era a tua área. não era minha área, mas assim, eu fui então descobrindo que nós podemos também aprender de várias formas e logo eu comecei a estudar muito Stanislavski, Artaud, Boal, Brecht. Então eu comecei a estudar alguns autores e também comecei a pesquisar a dramaturgia. Eu gostava muito de ler Molière. Então assim, vários dramaturgos, né, e os brasileiros também, eu fui lendo e fui junto com as oficinas que eu fazia, com as leituras, com os diálogos com os colegas, com as trocas, eu fui também descobrindo que eu tinha um grande potencial para ministrar oficinas, porque a didática ela é fundamental e eu percebi ali que eu tinha didática, que eu conseguia muito bem conduzir um momento de aprendizagem. Sim. Claro, confesso que assim era muita teoria e prática, elas foram me conduzindo, né? E o que aconteceu então, que depois de 10 anos trabalhando em projetos sociais, eu trabalhei para a Associação Cultural de Oficineiros, a ACO. Para quem é dessa geração, vai saber que existia uma associação, né, de artistas em Porto Alegre que prestava serviços para algumas entidades e para a FASC, era, era um dos locais, né, uma das entidades. Então eu trabalhei alguns anos e prestei serviços então por meio da ACO para a FASC, depois para a Coeducar, e assim fui indo. Trabalhei num projeto aqui em Cachoeirinha de uma juíza que eu tenho a maior admiração e gratidão. Ela foi juíza aqui em Cachoeirinha, hoje ela não trabalha mais aqui, ela se aposentou, que é a doutora Jane Fishman. Ela tinha um projeto chamado RISA, Rede Institucional Saudável de Apoio. Que legal. Então trabalhei nesse projeto e sempre assim, trabalhando com crianças e jovens em vulnerabilidade social, com oficinas de teatro, com uma forma de oferecer
acesso, né, fruição da arte, da cultura, mas sobretudo trabalhar cidadania, protagonismo, autonomia, enfim, trabalhei nesse universo que é a minha base até hoje, sou muito grata a isso. Estas oficinas não é só ir ali fazer uma apresentação, é trazer aquele público para a arte, né? São novos atores, novos produtores, novos agentes culturais que vêm, que brotam dali. Também, e sobretudo, oferecer a essas pessoas o direito de ter acesso. Porque independente se elas vão seguir uma carreira ou não, é um direito cidadão. Exato. Então, assim, A arte é para todos. A arte é para todos e nós sabemos da importância da arte na construção civilizatória. Nós precisamos da arte para que as nossas subjetividades sejam validadas, que são as nossas emoções, o nosso pensamento crítico. Então, eu sinceramente devo muito a essa primeira experiência que foi trabalhar nas regiões mais periféricas, tanto do município de Porto Alegre quanto de Cachoeirinha, porque tive a oportunidade de trabalhar com profissionais maravilhosos, com equipes multidisciplinares, né? E então eu lembro que eu trabalhava na Cavalhada, na Secopan, nós tínhamos pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, a equipe multidisciplinar de artistas, que mantenho contato com alguns até hoje. E aí em 2005, depois de toda essa trajetória, né, com oficinas, ministrando oficinas e também com grupos de teatro, tenho que ressaltar aqui, porque são meus queridos colegas e amigos, eu tive um trabalho de 8 anos com artistas aqui de Cachoeirinha, e para quem me conhece sabe o quanto eu valorizo os artistas da minha cidade, pelo menos aqueles que eu tenho mais contato. Tem uns que a gente nem sabe, né? Tem tantos artistas que surgiram depois, mas esses que eu vou citar agora, eles têm uma importância muito grande na minha vida, nas minhas memórias afetivas, que é o Evandro Rosa, que é um luthier, que inclusive é um apoiador aqui do Instituto. O Evandro já está agendado para uma entrevista no podcast. Eu sou, assim, grata. Eu sou muito grata. Tu vai ouvir essa palavra, porque realmente são pessoas que me influenciaram, me influenciam, que eu admiro. Porque eu acho que é isso também, Renata. A gente trabalha numa área que não podemos ser hipócritas. Nós não admiramos todo mundo, nem todo mundo me admira. Isso é fato. A vida é assim. A vida é assim. Mas eu faço questão, sabe, das oportunidades que eu tenho de falar o quanto é importante nós admirarmos as pessoas com quem nós trocamos. Aliás, eu troco com quem eu tenho alguma afinidade, ou mesmo aquele que eu não tenha, que eu valorizo o potencial, valorizo o trabalho. Eu Respeito, tenho né? um respeito muito grande. Eu acho que a nossa profissão, o nosso ofício, vou chamar assim, o nosso ofício, ele tem uma contribuição social que ultrapassa as barreiras do entre gostar e não gostar, porque assim, a vida é muito complexa. Então nós temos que entender essa complexidade do ser humano, essas construções que nós fizemos sociais. Mas eu quero dizer que o Evandro Rosa foi muito importante, a Roberta Moura, maravilhosa, que hoje faz assim, né? A Roberta é uma rainha da Cidade Baixa em Porto Alegre, né? Então assim, ela é admirada porque tem um trabalho que nasce num período e ele se constrói e se consolida, né? E a minha querida Aninha Arnold, a Ana Arnold, que hoje não mora mais aqui, mas a mãe dela, que é a Tânia, que é maravilhosa. A mãe e o pai sempre incentivaram, e a Ana, ela iniciou no grupo de teatro ainda com 16, 17 aninhos ali conosco, e uma bailarina estudiosa das danças populares. Todos nós seguimos a carreira, e isso estou falando ali do ano de 2000, né? E seguimos a carreira, estamos aí produzindo arte, levando conhecimento, envolvendo pessoas, disseminando essa cultura e, sobretudo, assim, com muito afeto. Acho que é muito importante. Então,
Tudo isso para dizer que eu só me tornei contadora de histórias porque antes eu tive 10 anos de Sim. aprendizagem. Tem uma experiência, Experiência muito boa aí antes. Muito. E às vezes, como as pessoas não nos conhecem antes disso, há pré-julgamentos. Mas eu tenho toda uma carreira consolidada já de 10 anos no teatro. E em 2005... Então vou corrigir o currículo aqui. Atriz. A atriz é... Claro que hoje eu já não atuo como atriz, eu não participo de grupos de teatro, mas teve um período que eu vivia só de teatro. Foram 10 anos vivendo de teatro. Claro que com todas as dificuldades, né, resistência mesmo. Nós não tínhamos, acho que nem capacidade intelectual mesmo para pensar em projetos editais, era um período muito diferente. Nós trabalhávamos de dia, né, para comer à noite. É aquilo que a gente fala, né? A gente trabalha de dia É a batalha de muitos, né? É a batalha de muitos brasileiros, não foi fácil. E não foi fácil, Renato, largar uma profissão. Eu já estava envolvida na área comercial, eu trabalhava numa ótica, que inclusive é uma ótica aqui de Cachoeirinha, que tem uma história muito bonita. Ela tem mais de 30 anos, essa ótica, no mesmo lugar. Pode dizer o nome, não tem problema. A Ótica Oftalmos, ela é minha parceira, inclusive no podcast, que eu tenho um podcast também, eles foram meus apoiadores lá, e eu fiz uma entrevista com É o importante optometrista. registrar isso, porque o patrocinador, sem ele, a cultura também tem dificuldades, né? Ele faz parte da cadeia, toda a cadeia produtiva do movimento cultural, né? Com certeza. E na época eles me ofereceram um curso de optometria, e eles queriam que eu fosse trabalhar em Artigas, em Quaraí, e eu teria que morar em Artigas, no Uruguai, porque a família deles também são de lá. E eu recuei desse convite, que talvez hoje eu não estivesse aqui conversando contigo, porque talvez a minha carreira fosse dentro da área da saúde, da optometria, né, da oftalmologia. E eu recuei, eu na época pedi demissão. A cultura agradece esse momento. Me questionei muito, fui muito criticada pela família, mas eu recebi apoio, inclusive de uma grande amiga que eu vou deixar registrado aqui, a Lisiane Marcelino. É importante esses bate-papos, Renato, e dessa forma como tu está conduzindo, que você está deixando, né, eu me expressar, porque assim, a gente não é uma coisa só e uma pergunta não nos limita a uma resposta só. É toda uma construção de vida. Que a gente, para chegar naquela resposta, vem todas essas memórias, essas emoções. A Lisiane, ela foi fundamental, porque eu nunca vou esquecer do dia em que eu fui me aconselhar com ela, né? Eu fui até o apartamento dela, no Jardim Leopoldina, em Porto Alegre, e eu disse a ela da minha decisão, e eu disse a ela o quanto eu estava enfrentando de obstáculos, porque não é fácil, e eu tinha uma mochila, cheguei em casa, fui tirar as coisas da mochila, e ela tinha colocado um valor financeiro muito expressivo para aquela época, porque às Sem vezes... tu ver. Sem eu ver. E aquilo foi impactante, porque uma amiga que tão trabalhadora quanto eu, enfrentando tantos obstáculos quanto eu, ela teve a capacidade e a sensibilidade de, naquele momento, dizer assim, segue. Então eu acho que ali, ó, eu fico até arrepiada, eu acho que ali, tipo, eu posso seguir esse caminho porque eu não estarei sozinha, alguém está me dizendo, vai, foi. E aí, bom, em 2005, eu fui convidada pela Sônia Zanqueta para participar da equipe da Feira do Livro de Porto Alegre. Ela, inclusive, havia me convidado um ano ou dois antes. No mesmo período, ela convidou outras duas colegas que também faziam teatro, também artistas aqui da cidade. E na época, que pode ser que eu esteja enganada, porque a memória é algo que ela é flexível, né? Às vezes ela vai se moldando de acordo com aquilo que a gente pensa muitas vezes. Sim. Mas assim... As emoções do momento As também. emoções do momento. Mas eu lembro que tinha alguns critérios, assim, e eu não estava estudando na época, eu estava prestando vestibular.
E essas outras colegas, elas estavam fazendo ainda ensino médio, eram jovens, assim, eu sempre fui, né, eu comecei tarde na área também. Eu comecei com 21 com teatro, mas eu ingressei na contação de histórias e como escritora mais tarde. Então, no ano que eu entrei para a Universidade de Letras, em 2005, eu retomei com a Sônia. Olha, Sônia, agora estou estudando. Então, ela me colocou na equipe. Na época era um projeto piloto, era um projeto chamado QG dos Pitocos, que acontecia na área infantil, quando a feira ainda era no Cais do Porto. No Cais do Porto, isso mesmo, me lembro. E eu lembro que naquele ano não se conseguiu a estrutura adequada para fazer o que a Sônia ali queria. Então tinha ali um patrocinador, um apoiador, agora não sei, mas tinha alguns brinquedos infláveis não, mas era piscina de bolinha, escorregador, algo assim. E eu trabalhei com ali, né? E lógico, eu sempre trabalhei com crianças então, né? Desde os 21 anos. O que aconteceu? Nós propomos fazer pintura no rosto, pinturinha nas mãos. E teve um momento que eu quis fazer algo mais. Porque eu percebia que formava-se filas para entrar ali nos brinquedos. E tinha momentos que tinha aquela parada, assim, quando não tinha aquele fluxo. E aí a biblioteca ficava em frente a esse espaço, que era um espaço aberto, assim, no cais. No galpão, assim. É galpão que se diz? Galpão. É. E aí eu pegava livros da biblioteca e sentava atrás ali do escorregador, naquela região. E vez ou outra vinha uma criança e eu pedia, né, se ela queria ouvir uma história e eu lia ali. E um dia... Ali nasceu a contadora de histórias, nasceu, então. porque, na verdade... Olha o registro que o podcast está fazendo aqui, hein? Só que aí nasceu o entendimento desse contador de histórias profissional. Porque eu e a Roberta Moura, nós tínhamos o grupo de teatro com um espetáculo, A Árvore Generosa, do Shel Silverstein, que nós ficamos 8 anos com esse espetáculo, circulando por escolas, feiras de livros. Mas eu e a Roberta, nós tínhamos um projeto paralelo. E nós íamos também nas escolinhas de educação infantil com o Livraldo. Então era um boneco. Isso que eu faço com o Marco Araújo hoje é muito semelhante ao que eu fazia com a Roberta. Nós contávamos histórias, cantávamos histórias do repertório e nós tínhamos boneco. Então era todo cênico essa participação, mas era contação de histórias. Aí tu viu só, tu disse que 10 anos antes tu era atriz. Não, tu já era uma contadora. A contadora já estava aí. Já estava. Essa contadora que hoje é reconhecida, inclusive, é um reconhecimento internacional, já existia. Só que nós não sabíamos que existia o ofício, essa profissão. Então, em 2005 ocorreu esse fato e também nesse mesmo período ocorreu assim, aí que deu o clique, tá? O clique para entender que sim, era uma carreira a mais. Tinha a esquina das histórias, que era bem numa esquina, quando você entrava no pórtico, assim, do cais ali, da feira, tinha uma arquibancada de frente para uma parede. Ali chamava Esquina das Histórias. E naquela época eu lembro direitinho, assim, a Sônia, às vezes ela me pegava pelo braço, né? Menina Rosane, e saía comigo, assim, pela feira e tal. E numa das ocasiões, ela comentou que um dos artistas, eu não sei se era escritor, quem era exatamente, eu não lembro, por algum motivo, ou atrasou voo, algum motivo ele não pôde ir. Ou tinha uma vaga de horário, era alguma coisa no sentido. Só que tinha uma escola. Então, assim, precisava. E aí eu me ofereci. Eu me ofereci para contar uma história. Olha, se tu quiseres eu posso. Então, eu já tinha a experiência como atriz. Então, improviso, dicção, né, oratória, expressão corporal, tudo eu tinha. E eu tinha as histórias, porque então, o que eu fiz? Durante esse período da feira, eu fui lendo muitas histórias e eu li uma história de um dos livros e já depois... tinha experiência também, né? Sim, claro. Tinha experiência, 10 anos, história, né? Eu já tinha experiência, mas não naquele ambiente que ainda era uma construção, estava sendo uma construção naquele período. E
Eu lembro que eu contei uma história de um livro que eu tenho até hoje, que é da Cléo Busato, que é uma referência na contação de histórias do Brasil. E eu li uma história do livro da Cléo Busato. Vê. Depois dali, eu me identifiquei como contadora de histórias. Aí eu fui, participei como ouvinte e fiz algumas oficinas no Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, organizado pela UX, pela Marô Barbieri e equipes, enfim, né? E eu fui porque conseguiram um ônibus aqui para sair de Cachoeirinha com professores do município. Não vou lembrar como é que se deu a proposta. Eu sei que surgiu a oportunidade e fizeram um convite para alguns artistas, porque tinha vaga no ônibus. E eu e a Roberta nós fomos. Pra você ter uma ideia, que em 2005, eu e a Roberta nós levamos o nosso lanchinho, sabe aquela coisa assim, nós éramos artistas de rua, artistas periféricas, nós, né, estávamos construindo a nossa carreira. E aí a gente foi lá e participou. E eu me emocionei muitíssimo, porque eu assisti uma apresentação do Eric Chartiot, que é um mágico contador de histórias. O Eric, além de ser um grande profissional, um artista maravilhoso, um ser humano amável, gentil, um ser humano que partilha, né? Porque na área da arte você sabe que muitas vezes as pessoas não querem partilhar. Infelizmente, Na sociedade, né, digamos, né? infelizmente há, né, como todos os setores, né, essa visão de Medo da concorrência. ai, é uma coisa que me entristece muito. É. Mas assim, o Eric ele sempre foi muito gentil e ele sempre foi muito aberto, ele sempre partilhou. E o mais bonito de tudo, que eu ali nem tão jovem de idade, mas uma iniciante na área, tive uma abertura muito grande com ele. Tanto que, olha, uma história vai emendando a outra. Isso é. Tanto que o Eric recebeu um convite, se eu não me engano foi em 2017, para participar de uma mesa, de um debate em Brasília, sobre a Semana do Contador de Histórias, um projeto de lei, que depois até eu quero falar sobre isso, que estava ocorrendo lá em Brasília, que lá tem um grupo muito organizado, e o Eric foi convidado. E na época ele não podia ir, por questões de agenda profissional. E ele me liga então e me faz o convite para que eu representasse então os contadores de histórias aqui do Rio Grande do Sul, que fosse representasse a ele também. Então assim, aquela pessoa que me fez chorar diante de uma história narrada, eu não esqueço, eu estou conversando contigo aqui, eu estou lembrando dos detalhes. Aquela mesma pessoa, anos depois de muitas trocas, me acolheu, foi muito gentil e me fez esse convite bonito aí. É um reconhecimento, Reconhecimento, né? Reconhecimento. Ele criou, inclusive, ele com mais alguns colegas, não sei se está em funcionamento, mas tem o Museu da Mágica em Canela, com apresentações e não sei se tem ainda. Até onde eu, ano passado, parece que sim. Tá? Mas é bom até pesquisarem sobre isso. Ainda mais aqui. Fica a dica. Fica a dica, porque quem visita a nossa serra tem mais uma opção daí de entretenimento, de cultura. Sim. Então, ali em 2005 foi um divisor de águas. Eu começo, então, a me intitular contadora de histórias e fui buscar a profissionalização. Fiz muitos cursos com nomes relevantes da nossa cultura, né? Posso citar alguns aqui, como o Celso Sisto, que foi muito importante. Ele, inclusive, ele deixa um legado, infelizmente ele faleceu no ano passado, mas ele deixou um legado muito importante, né? Uma base. E outras pessoas que eu admiro, que têm um trabalho também, uma carreira de mais de 30 anos, tive essa oportunidade de participar de oficinas, assisti-las e depois me tornar colega como Beatriz Mirra,
Danilo Furlan, Alice Oliveira, João Luiz do Couto, Andréa Souza, Ivani Magalhães, Cléo Cavalcante. Até fico falando os nomes, mas depois né, fica faltando alguém. E participar de eventos, como participei de vários eventos aqui no estado, organizados tanto por feiras de livros como por artistas independentes. Então tem um pessoal muito forte em Passo Fundo, tem um pessoal muito forte em Caxias, em Porto Alegre. Morro Reuter, né? Que a Sônia sempre cita, Morro Reuter, né? Tem a Casa de Cultura Mário Quintana, a Biblioteca Lucília Minsen, a Biblioteca Josué Guimarães, que são grandes parceiras, sempre organizam assim eventos em prol da arte, da palavra, da arte, né, da narração de histórias. Claro que falando aqui a gente vai lembrando de muita coisa, eu tenho que fazer um filtro para falar de tudo, mas assim, participei de vários festivais buscando conhecimento. Então, Festival de Ponta Grossa, no Paraná, Festival de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o festival lá em Cuiabá, organizado pela Alice Oliveira, depois em São Paulo. Assim, são muitas experiências para chegar aqui. Mas eu chego aqui não como alguém pronta. Eu chego alguém aqui sabendo que tem, meu Deus, eu tenho muita coisa para aprender. Eu chego aqui sabendo que quem se arrisca nessa área vai ter que estudar a vida toda. Isso é próprio de pessoas inteligentes, né? Saber que sempre se está aprendendo, né? Se está aprendendo. Quem acha que sabe tudo é uma soberba que vai cair ali na frente. Nossa, assim, estamos aprendendo o tempo todo. E às vezes, quando eu ministro oficinas, eu ministro muitas formações para professores, porque hoje a contação de histórias na sala de aula ela é fundamental em todos os setores, mas na sala de aula também, porque é onde nós conseguimos ter ali uma rotina, podemos incluir nessa rotina, nessa aprendizagem, a contação de histórias. Fica mais atrativo para a criança, óbvio, né? Mais atrativo e o poder dessa palavra, dessa construção, dessa memória afetiva, a construção desse conhecimento, a possibilidade de valorizar as subjetividades humanas, de acolher essa criança, de ouvi-la, inclusive ontem eu e o Marco nós falamos na live que nós fizemos sobre a questão da escuta, tão importante nos dias atuais, onde tudo é tão imediato, onde tudo é tão visual, onde a aprendizagem ela quer tudo se dar descartável. Sim, e muitas vezes a aprendizagem, que né, é questionável, se dá em 30 segundos. Então tu vê uma receita de bolo ali e tu acha que aquela receita, tô fazendo aqui uma metáfora, lógico, né? Que aquilo ali são receitas que vão ser aplicáveis para todos nós. E com a diversidade que a gente está vendo nesse mundo atual, somos seres tão diversos e precisamos trabalhar a inclusão, que ainda é um passinho muito curtinho que a gente está dando. Então, assim, me descubro contadora de histórias nesse lugar, com muitos profissionais, com muitos amigos, aprendendo todos os dias, na universidade, inclusive, porque na minha primeira graduação, que foi letras, o meu trabalho de conclusão, meu TCC, foi sobre o contador de histórias como mantenedor da cultura e da tradição dos povos. Então, é uma pesquisa que vem se construindo, que vem de longa data. Chama atenção em dois momentos aí que tu comentou aí, lá na tua primeira fase lá de atriz, tu foi para a leitura buscar os grandes dramaturgos, né? Nesta fase contadora de histórias, tu foi estudar também, né? Eu estava aqui pensando assim, tem essas frases de internet, mas tem uma que eu gosto muito. Perguntaram para o Pablo Picasso, né? Se ele trabalhava ali, se a inspiração era importante para ele, né? Uhum. E ele diz assim, eu não sei, quando ela chega ela me encontra trabalhando.
É lindo isso, né? é lindo Ou isso. seja, não fica parado esperando, né? É, Tá ali na batalha já, tá buscando e buscando se aprimorar, buscando conhecimento, né? O que vai fazer é poder se entregar para aquilo e entregar para o público algo de qualidade, né? É fundamental isso, né? e eu sou a mulher do movimento mesmo. Isso até assusta às vezes algumas pessoas, outras acham que é uma grande qualidade, mas eu sou a mulher do movimento. Eu sou a mulher que quer sim transbordar, fazer com que mais pessoas tenham acesso. Eu venho desse lugar. A minha aprendizagem foi com esses profissionais que entendiam a importância do acesso, do direito cidadão. Então, assim, como contadora de histórias, eu me realizo todos os dias, lógico. É árduo porque para que você execute, você tem que estar muito bem preparado com você mesmo. É uma busca pelo autoconhecimento, Renato. Aqui tu estás diante de uma estudante do 6º ano de psicologia Olha aí. que se dedica muito mesmo, às vezes absorve bem menos do que gostaria, porque a rotina ela exige muito. Trabalha, viaja, estuda, dá conta de casa, dá conta de filha, sabe? E a cabeça sempre fervilhando de ideias, sempre pensando como fazer mais e fazer melhor. Então, assim, essa contadora de histórias também descobre o poder da palavra na saúde. Então hoje eu estou buscando me aprimorar para realmente contribuir, mas entendendo que podemos ampliar esse debate para a área da saúde. Muito bom, muito bom. Nós temos contadores de histórias, inclusive ONGs, Nós temos que pessoal que vai aos os hospitais ali, né? hospitais, os Os médicos do hospitais, sorriso ali, médicos do riso, exato, né? Doutores da Doutores, Alegria, né? aqui em Porto Alegre nós temos a ONG Nós temos Cataventos, aqui o Lula, nosso o parceiro aqui, participa Lula, de um grupo desse, né? Do Remi, né? O grupo dele. O Lula da banda Metamorfose, que breve estará aqui conosco no Teimosia Ó, Cultural. tem que assistir porque são pessoas assim de uma relevância para a sociedade incrível. O Lula Mas, é Rosane, fantástico. olha só, essa contadora de histórias também se tornou uma escritora, né? Tá? Tô vendo aqui, tem alguns livros aqui. Como é que é essa história da escrita, do livro agora aí? Essa palavra agora que já não sai só dos lábios, mas ela vai para o papel também. Então, Renato, deixa eu te contar. Eu tenho que fazer essa linha cronológica porque é a forma como eu funciono melhor. Vamos lá. Eu tinha 5 anos quando aprendi a ler e escrever em casa. Muitas pessoas já ouviram isso, enfim, eu sempre falo, porque realmente isso é muito importante ser dito. Porque quando eu falo, por exemplo, da vivência da criança na idade ali escolar, pré-escolar, esse contato com a leitura e com o livro, e eu falo de saúde, o que eu quero dizer? Que é preventivo. Né? Então, assim, eu quero trabalhar essa perspectiva de prevenção, de fazer com que essas crianças já cresçam mais saudáveis, porque realmente eu que pude acompanhar o crescimento de muitas crianças, porque além de trabalhar nos projetos sociais, também trabalhei em escolinhas, onde eu contava histórias para os bebês e depois eles cresciam até saírem da escola. Então, com 5 aninhos e meio, eles já saíam, mas eu podia ficar com eles ali naquele período e eu pude ver o desenvolvimento disso. Então, com 5 anos, a minha mãe, ela, na simplicidade dela, ela fez algo que serve de exemplo para as mães de hoje, que têm acesso à informação, que têm até condições financeiras melhores. Nós não tínhamos condições financeiras para comprar livros ou passeios. Eu vivia muito a minha realidade da casa, do pátio, das brincadeiras embaixo da parreira, né, do chuchu. Minha mãe fazia casinhas ali. Esses dias eu estava lembrando, minha mãe plantava, ela veio do interior e aqui na cidade ela plantava. E ela plantava repolho, aipim. E eu lembro disso, porque a gente brincava se escondendo.
Então tinha, assim, essa experiência. E ela comprava caderninhos e cadernetas. Ela comprava essas cadernetas porque ela comprava fiado. Essa palavra nem sei se ainda está no vocabulário, né, gente? Porque agora não se fala mais em fiado, se fala em Pix. É Pix, né? Cartão de crédito. Mas ela então ia no mercado e ali se anotavam as compras e com muita dificuldade para pagar no final do mês ainda. E aí, como eu era uma criança sempre muito ativa, sempre muito curiosa, a minha mãe teve a sensibilidade de me dar uma daquelas cadernetas e dizia assim: escreve a tua história aqui, vai ser teu livro. Eu cresci com Olha isso, com aí, que essa memória legal, afetiva. que bonito. Eu aprendi a escrever com ela, porque ao lado da máquina de costura, ela me dava os papéis, os jornais, recorta as letrinhas, e à noite, depois que ela fazia a rotina de trabalho ali como costureira, ela pegava e colava aquelas letrinhas no papel, e ali eu aprendi o alfabeto, e assim, sempre de uma forma muito simples, porque nós não tínhamos brinquedos acessíveis como se tem hoje. É uma época diferente também. Enfim, e aí tive a oportunidade de estudar numa escola privada, porque a minha mãe, então, ela, somente eu e ela, naquela época já não estava meu pai, eles eram separados, e ela então não podia me levar na escola. E a escola privada tinha uma segurança maior, ela se sentia mais segura. Então, com 6 anos, ela me colocava no ônibus, e o motorista era o mesmo, fazia a linha do interior 1, o verdinho. Olha só que bonita essa memória. Tu lembra do verdinho? Eu lembro. O verdinho era o ônibus. E aí ela pedia pro motorista e pro cobrador: deixem Estamos falando a de Cachoeirinha aí lá Cachoeirinha. nos anos 80, por aí? É, os anos 80, porque eu comecei a estudar em 80. E aí eu ia pra escola que ficava aqui na ponte, que a gente chamava a escola do seu Lindolfo, Isso. que era o diretor da escola. Então, assim, ela se sentia segura. Então, ali do primeiro ao quarto ano, eu estudei na escola privada. E eles tinham uma coisa, que assim, a memória não é tão boa, mas eles eram um concurso literário. E eu lembro que eu ganhei um concurso literário. Olha aí. Eu tinha entre 10 anos. E ganhei de presente um livro. Se chamava O Caso da Borboleta Tíria, da coleção Vagalume. Então, a minha história com a escrita, Renato, não tem como eu ser escritor e simplesmente apagar todo um histórico de vida. Por mais que eu saiba que seja uma profissão, talvez eu leve mais para esse lado do desenvolvimento dela ao longo dos anos, o quanto eu me dediquei enquanto pessoa para ir agregando valor, conhecimento às coisas que eu fazia. Cada nova etapa é uma consequência É aí uma do que vem consequência. acumulado, né? Então, se a gente parar para pensar na evolução, né, no desenvolvimento humano, você vai ver que nada vem, decidi, hoje eu vou fazer tal coisa. Não, não é assim. Vem de uma construção. No meu caso, vou falar do meu caso, veio dessa construção, dessa primeira experiência. Depois, no teatro, veio a poesia. Claro que eu exercitava muito a escrita, porque nós às vezes fazíamos algumas adaptações para uma peça ou outra. Tínhamos que fazer algumas adaptações. Não eram grandes adaptações, né? Não era uma dramaturga, mas alguma coisa ali a gente. Então teve uma época que eu desenhei muito. Eu fazia aquelas reproduções em tamanho, né, maior, eu fazia muita reprodução, ampliação, né, de desenhos, criava alguns desenhos e também escrevia. Mas assim, eu nunca acreditava nessa escrita. Aí colocava fora, mas eu tinha um diário, às vezes eu escrevia alguma coisa mais particular. E aí, dentro desse universo da literatura, dos livros, uma coisa que foi muito importante foi um período que eu trabalhei como oficineira de teatro aqui, contratada pela prefeitura de Cachoeirinha, para você ver. Na época era um contrato emergencial. E a prefeitura e tinha do lado a biblioteca pública e a Secretaria da Cultura, ficava no mesmo pátio. E a Isabel Tielli, na época, ela era bibliotecária, ela cuidava ali da biblioteca e se tinha muitos saraus. E eu participava dos saraus, nós fazíamos performance teatral,
literária, e aquilo ali também foi me colocando muito mais próximo dos livros. Não tem como fazer teatro e não ler. Não tem como fazer música e não ler, não existe isso. Então, a leitura, ela sempre esteve muito presente. Então, me descobri escritora de literatura para as infâncias quando, ao ter essa experiência na Feira do Livro de Porto Alegre, depois de 2005, eu acabei coordenando o QG dos Pitocos em 2006, 2007, 2008 e 2009. Né? E daí, em 2010, eu acho que foram 5 anos. O primeiro ano não, mas os outros eu estive lá como coordenadora do espaço. E aí, assim, conheci muitos escritores, muitos contadores de histórias, muitas pessoas que vinham de outros estados. Aí a literatura já estava na veia, porque além de viver ali, conhecer muitas pessoas, eu já participava dos festivais. E aí eu já estava organizando também encontros de contadores de histórias. E aí eu conheci um escritor chamado Paulo Bentancur. O Paulo, ele foi também... Olha como as pessoas são maravilhosas, porque elas marcam demais a nossa vida e elas nos apresentam caminhos. O Paulo Bentancur eu conheci numa dessas ocasiões, num desses trabalhos, e ele via em mim um grande potencial. Olha que legal quando alguém vê. Eu vejo isso muito nas pessoas. E eu fico feliz quando alguém vê isso também em mim. Porque o Paulo viu um potencial e ele estava abrindo um curso. E ele foi visionário. Porque ele abriu um curso online. E sabe como é que era? Por e-mail. Por e-mail. O curso do Paulo Bittencourt era por e-mail. E aí naquele período tinha ali... Era uma época de Orkut, pra você ver. Tinha o Messenger. Faz um bom tempo. Né, que você podia se comunicar também. Mas não tinha, nós não fazíamos chamadas de vídeo. Era tudo por e-mail e presencial. Não, o smartphone não existia ainda. Não lembro. E se existia era caríssimo, né? Era o tijolão aquele, primeirão. Enfim. Eu não sei de que ano é aquele. Eu acho que essa época aí eram os telefones, aqueles analógicos ainda lá, antes do smartphone. Eu sei que assim, ó, ele foi visionário. Eu fiz um curso com ele online. Na época eu tinha 5 textos que eu já tinha escrito, que estavam ali. E o Paulo, então, ele pegou esses textos e aí ele foi me mostrando. Eu gosto quando as pessoas são generosas, porque quando a crítica vem, ela vem construtiva. E aí eu sou muito de acolher. Quando a crítica é construtiva, que a crítica vem de alguém que também vem do movimento, que também faz. Porque para mim, crítica destrutiva é aquela que vem de pessoas que não fazem nada. Geralmente, é isso aí. Né? E querem dar pitaco em quem faz. São especialistas em tudo. E são especialistas em tudo. Mas enfim. E aí o Paulo fazia aquelas críticas extremamente construtivas. Ele foi me ajudando, foi apontando. Ele não me dava nada mastigado. Ele fazia com que eu me esforçasse, assim. Dizia, não, Rosane, faz de novo, faz de novo. E os apontamentos. Então, o Paulo Bentancur, ele disse, inclusive eu tenho até hoje uma carta de recomendação para editoras. Que legal, olha aí. Que acabei não usando, porque bateu uma insegurança. Logo em seguida, o Paulo veio a falecer. Eu não consegui entregar o meu primeiro livro publicado a ele. Eu lamentei muito isso. Faço menção, né, uma dedicatória no livro para ele. Deixa eu ver se está aqui. Porque realmente, esse aqui já é a segunda ou terceira edição do livro, com outra ilustradora. Aqui, ó, coloquei assim: dedico esta história ao meu grande incentivador e amigo Paulo Bentancur. Sua generosidade e profissionalismo me ajudaram a trilhar o caminho dos livros. Então, foi a primeira história que eu publiquei. Vou mostrar bem aqui assim, a capa dele aqui, Valeria. Inclusive, tenho que citar que... Umas formigas. Umas formigas. E essa história... Mas depois desse tem bastante aí, né? Tem outros. Essa história foi publicada porque também tive a parceria de uma outra pessoa que me estendeu a mão, que foi a Leila Pereira, que na época ela tinha a editora Nova Castelo. E aí a Leila, ela... Agora, gente, a minha memória tá... Eu acho que sim. Eu acho que era... Porque eu não trouxe o livro anterior. Aqui faz muito tempo, né? De 2012. O processo começou em 2011, publicamos em 2012.
E a Leila também escritora, contadora de histórias, e ela também foi uma grande parceira que me incentivou a publicar. Então, assim, a minha história como escritora começa com isso, essa compreensão da importância de estudar. Fiquei 5 anos na Universidade de Letras, com as minhas professoras me apoiando, depois valorizando a minha história, a da minha família, do que eu aprendi. Meu pai é um homem inteligentíssimo, é um dicionário ambulante, então comecei a perceber também que eu tinha essa influência dele, o trabalho que já vinha sendo feito com teatro, a necessidade de levar o livro para as oficinas de teatro, para contar histórias para as crianças, trabalho voltado, né, para essas pessoas em vulnerabilidade, porque o livro sempre é uma forma de acolher. Né? Você Sim. pega, abre um livro, se senta com uma criança e ali você está abrindo, na verdade, Brilha os olhos da criança. uma conexão, um vínculo com a criança. Então eu consegui entender tudo isso e o Paulo e outros colegas me ajudaram, então, a fortalecer a segurança que me faltava muitas vezes. E aí, claro, eu demorei para me titular escritora. Demorei muito. Não foi no primeiro ano nem no segundo ano. Era muito. Gente, como é que eu vou me assumir escritora, que é um trabalho que, nossa, eu tenho. Eu tenho uma visão assim de alguém que é muito dedicado, e eu nem sou tão dedicada assim, né? Na minha cabeça, enfim, demorei alguns anos, mas aí nesse mesmo momento surgiram oportunidades, convites e eu fui trilhando. Hoje são 14 livros publicados, tem 14 livros, tem 2 já aí é no uma forno, bibliografia, hein? já tem esse projeto, vou mostrar aqui, que é um projeto que a gente fez, eu e a Alita Giordano, que é uma parceira, uma artista maravilhosa, que é argentina, é de Buenos Aires. Nós fizemos, foi um trabalho literário, só que ele é num formato de cartões, se chama As Bruxas Poéticas, olha só. Então são cartões, olha aqui, olha essa ilustração, Que vamos coisa combinar, linda, muito que é linda. lindo, que é lindo. E aí cada ilustração tem, né, uma poesia, mostra lá. Uma poesia no verso, olha aí. Ó. É uma poesia Empatia. empatia, pertencimento, resiliente. Cada uma dessas bruxinhas tem um nome. Sabedoria. Eu sinceramente, assim, eu fico muito feliz, porque é um trabalho, já estamos aí no 4º livro. E olha o acabamento disso aqui. É Não. uma caixa, dá licença. Claro, deixa eu tirar olha só, aqui. Uma caixinha, uma embalagem. Tem Olha essa embalagem aqui. Olha ali. Tá? Material em crochê aqui, olha aqui, cetim. É renda aí. e cetim. Olha aí. Tá? Que maravilha. Que qualidade, hein, Rosane? Parabéns. E também vinha com alguns presentinhos. Aqui agora ela não está com eles. Mas vinha um coração simulando um cristal. Também ela vem com uns cheiros, né? Eu colocava sempre uma essência de acordo com... Multissensorial. É multissensorial. Então, assim, pedras também. Sempre usei muitas pedrinhas, assim, ametista, quartzo. Sempre com uma mensagem, dizendo às pessoas o quanto elas são importantes. Eu realmente, e falo com a maior clareza, hoje eu sei meu lugar no mundo. Hoje eu sei o que eu estou fazendo e o que eu quero, o que eu projeto para a minha vida. Eu vivo o futuro que é hoje e sei, estou traçando ele muito conscientemente. Por isso, hoje estou estudando na área da saúde, tenho uma compreensão maior sobre o que a contação de histórias pode realmente influir, né, contribuir para a formação do indivíduo, e isso não sou eu que digo apenas, mas nós temos pessoas que estão estudando isso nesse momento, né? E é isso, Renato, eu tenho feito o possível para olhar para trás e dizer, bom, me orgulho
Valeu a pena. Valeu a pena. Mas não terminamos ainda, olha só. Porque não é sobre mim. É. Tudo que eu estou falando não é sobre mim. É realmente aquilo que eu acredito que possa impactar, né? Uma sociedade, um grupo social, enfim. Claro, é isso mesmo. Uma trajetória muito linda aí até esse momento e vai longe ainda. Tem alguns projetos em andamento, né, Rosane? Tu tem uma parceria com o Shopping do Vale, tem um ateliê, um estúdio montado ali, um espaço onde o movimento, como tu diz, está acontecendo, né? O que acontece ali? Já vou te fazer um convite, Renato. Olha Tu aí, tem que levar o podcast lá para o espaço no dia 20 de março. 20 de março. Vamos combinar a data ainda, não vamos deixar assim acertado agora, porque imagina que eu faço esse convite assim, eu não sei ainda se tá exatamente nessa data, mas pode ser depois também, enfim. Mas fica o convite. Spoiler. Spoiler. O que acontece? O espaço no Shopping do Vale, ele é um espaço que está lá à disposição. Eu digo isso para todos. Eu participo de um grupo de WhatsApp, que é o Fórum da Cultura aqui do município, e que eu sempre tento estimular as pessoas e digo a elas, né? O espaço nosso, proponham. É um espaço chamado Espaço de Arte e Cultura Rosane Castro. Gentilmente, o shopping, então, ele faz essa referência e valoriza esse trabalho, né, dessa pessoa, Rosane Castro, né, essa persona, então, que eles entendem que contribui com o fazer artístico do município. Então, eles me chamaram antes até de 2023, mas em 2023, então, eles executaram. É uma sala onde acontecem muitas atividades culturais e artísticas e que é aberta ao público. E o mais bonito isso, que o shopping está tendo essa sensibilidade de tornar esse espaço assim plural. Então nós já tivemos ali apresentações de circenses, shows de mágica, contação de histórias. No ano de 2023 para 2024, então, nós fizemos várias reuniões. Teve uma reunião que eu achei muito importante com a Adriane Sperandir, que ela é coordenadora da área da música aqui do estado. Ela veio, então é uma mulher que tem muito conhecimento, uma cantora maravilhosa, junto com o Marco Araújo, que hoje é meu colega, trabalha comigo no meu espetáculo, no nosso espetáculo, né? E a Silvia Mara Abreu, que é uma grande produtora, reconhecida aqui no nosso estado. E, assim, várias pessoas com várias intenções e vários segmentos artísticos estiveram lá. O Evandro Rosa, com uma exposição dos instrumentos que ele produz, dos instrumentos que ele conserta, dos instrumentos, né, que chegam até ele. Então, também com um bate-papo sobre isso. Fizemos o Carnaval Infantil no ano passado. Carnaval Infantil. Carnaval Infantil. Porque é muito importante. Eu venho de uma geração que o carnaval era na rua, que carnaval de rua, organizado pela própria comunidade, que se organizava, enfim, nós desfilávamos na Flores da Cunha, assim. Os clubes tinham os carnavais. Tinha os clubezinhos ali, né? E aí o shopping traz esse carnaval infantil que tem ainda nos clubes, mas aí ele torna esse carnaval ali bem dinâmico também, porque tem as oficinas, as crianças podem fazer a sua oficina de máscara, pintura no rosto, tem aluguel de figurino ali para as crianças, que inclusive vai ter o carnaval infantil este ano, né, dia 1º de março. É gratuito, as pessoas podem participar, tá? Então, assim, são vários. E o carnaval também, que é uma representatividade cultural brasileira. É a maior expressão da cultura do país, né? Então, nós fizemos tantas coisas. Eu organizei o primeiro encontro de escritores de literatura infantil aqui do estado, de literatura gaúcha. Né? Não que seja um primeiro encontro institucional, mas de uma iniciativa pública, né? Uma iniciativa não civil, né? Eu organizei então esse primeiro, pública não, porque daí seria institucional, mas uma iniciativa da sociedade. Para que a gente fizesse esse encontro. Vieram 22 escritoras. Que legal. Veio a Eloba Siquete, que é de Caxias, Eleonora Medeiros, que mora em Uruguaiana.
Assim, não dá, foram muitas escritoras de muitos lugares, tá? E Isso tudo ali no shopping. no shopping, fizemos um dia de partilha, de troca, foi muito bonito. A Jussara Mello de Eldorado, do Sul, assim, muita gente mesmo. E depois eu fiz o segundo encontro. Aí nós tivemos menos pessoas, foram 13, mas a gente fez uma feirinha de livros, onde elas podiam então mostrar os seus livros também e contar histórias. Isso no ano passado. E agora já estou planejando a terceira edição, não tem data ainda, mas provavelmente vai ser no período de abril, que é o mês que a gente comemora o livro. O livros. E assim, o shopping está sendo um grande parceiro. E o que eu quero assim muito, né, é falar que ali também é um lugar onde a gente pode buscar essa economia criativa, fazer com que a gente faça a geração de emprego e renda, que muitas propostas possam ser executadas, que muitos editais, que muitas vezes, né, as pessoas se lançam nos editais, aprovam os seus projetos e querem um espaço para executar, tem ali. Então é isso, é O um espaço espaço está à disposição. à disposição, é um espaço plural, é para todos, contribui. Eu vejo muito isso assim, nós temos o Instituto Ágora, que faz a sua contribuição, está aqui em atividade, cada evento, às vezes não posso vir, mas eu acompanho, é de um valor imensurável o que se tem feito aqui, por toda uma equipe de voluntários. E tem lá no shopping que também está fazendo uma participação, que também está contribuindo do seu jeito, né? Tem outras pessoas que também fazem. Então, assim, tem a Lubento aqui em Cachoeirinha, que traz essa questão da diversidade, com a questão afro-brasileira, também com o Sim, seu tem a evento. escola de dança, né? Tem a escola de dança. Então, cada um, né, fazendo aqui e tornando a cidade viva. Porque o que nós queremos? A gente quer uma cidade viva, a gente quer que as pessoas tenham locais para ir, que os artistas possam trabalhar. E, inclusive, eu sempre fui uma defensora de que o artista é muito bom trabalhar na cidade, mas o artista não precisa ficar só na cidade, tem que se Não, claro que expandir. não. O trabalho artístico é para ser Ele vai para o mundo. partilhado com todos. Então, e quantas pessoas saíram daqui da cidade? Nós temos a Ana Thomas Terra, né, que ela tem uma carreira consolidada na área da ilustração, que já viajou por todos, assim, acho que pelo Brasil afora. Se ela não foi, os livros chegaram. E fora também. Então, quantas pessoas incríveis nós temos e que a gente tem que olhar para isso. E eu sou uma pessoa que, quando tem oportunidade, organizo um evento e convido as pessoas para participarem. Muito bom. Né? O Arte na Rua é um evento. Participou, acho, Sim, já eu fui expositor lá de artesanato. É Ali na Eurípides. Na rua Eurípides. Tu foi no primeiro. Eu acho que era o primeiro. O primeiro foi algo muito. O Ralph participou ali também. Quantas pessoas incríveis. Exato. Ali, quantas. Valdemar veio de Gravataí. Valdemar Max. Quantas artesãs naquele encontro. Tivemos o Teatro Lambi Lambi, do Caixa de Pandora. Isso mesmo. Tivemos o Abraham, o Abraham, esqueci o sobrenome dele, que é o Estátua Viva, que faz aquela estátua viva do Brick da Redenção, aquele anjo que é. Os músicos diversos, né? Chico Bianchi, que eu sou fã, o Lula, grande parceiro, a Cecília também expondo. Realmente, não tem como falar de uma trajetória de vida se não falar das pessoas. Eu sei que eu tenho que falar. Né? As coisas não acontecem de outra forma. Não. Tudo isso aconteceu porque as pessoas aconteceram. Então... Tu falasse antes ali a respeito da economia criativa, né, lá no shopping e tal. É importante que a gente diga, né, para as pessoas, a arte, a cultura, ela não é algo assim, eu vou fazer um livro, aí eu vou lá, escrevo um livro e está na prateleira lá. Não, eu vou produzir uma peça de teatro, vou escrever um roteiro de um filme, vou gravar um filme, vou compor uma música, eu já estou lá na Arena do Grêmio, no Beira-Rio, lá apresentando para milhões. Não, tem toda uma trajetória e por trás disso
Tem toda uma cadeia produtiva aí que mexe com a economia, né? Com certeza. É a costureira que faz os figurinos, né? A roupa para todos esses artistas, né? É o pessoal da gráfica, né? É o pessoal que imprime um banner, né? É o pessoal da técnica que produz o microfone, né? É o técnico que está lá no dia lá montando, é o que monta o palco. Tem todo. Tudo. Isso é emprego, é renda Emprego é no renda. país, né? É o papel que você compra, é o durex que você utiliza. Você ali está dando emprego para. Não é dando emprego, mas ali tem um funcionário, tem um gestor, tem uma empresa envolvida que contratou de outro. Nós temos que começar a enxergar mais a sociedade como tudo conectado. Não existe nada desconectado. Exato. Por isso é fundamental valorizar o patrocinador, né? Muito. Porque o patrocinador ele faz parte dessa cadeia também, Para né? você ter ideia, Renato, aqui eu estou contando uma parcela do que é essa história toda. Mas assim, é tão grande e eu valorizo tanto. Não é só a trajetória de uma pessoa, da Rosane Castro, mas é essa trajetória construída com outras pessoas que proporcionaram a outras pessoas o acesso a essa cultura. Então, assim, eu sou uma formiguinha, eu acho que tu falou isso aqui, sou uma trabalhadora e eu sei minha função social. Eu trabalho para as pessoas. Por quê? Lá no shopping, mesmo quando não é o meu dia de atuação, eu faço questão de estar presente. Porque eu recebo as pessoas lá. Eu faço questão de conversar com as pessoas. Entrou uma mãe com uma criança no colo, eu faço questão de eu buscar a cadeira para ela e eu perguntar coisas que possam fazer com que ela se sinta acolhida naquele espaço. Não é um trabalho qualquer. Eu acho que o Instituto tem muito essa função também, de acolher. Eu acho que o Instituto, muito mais até do que se pode imaginar, tem essa função. Quantas pessoas ressignificaram suas vidas depois que veio para cá, né? Depois que esse instituto se implementou? Então a gente está ali com essa função social de realmente contribuir. O Natal do shopping, no ano passado, no ano de 2024, já foi um diferencial, tá? Foi emocionante. E não é porque eu ouvi, é porque eu ouvi do público. Eu sou tinhosa, eu vou nas pessoas, eu fico interrogando. Eu chego como quem não quer nada e pergunto: e aí, o que tu achou do espetáculo? As pessoas até às vezes me julgam como: quem é essa inconveniente que está me perguntando isso? Mas eu quero saber, porque só assim a gente vai ter certeza se nosso trabalho está repercutindo de forma positiva, como é que ele está chegando até as pessoas, como é que nós vamos melhorar se nós não ouvirmos das pessoas. Importante esse retorno. E assim, várias pessoas emocionadas com o que viram, que nunca tinham visto daquela forma. Foi lindo. E neste ano de 2023, 2024, eu fui convidada novamente pelo shopping para participar do processo. E eu tenho que valorizar o que eles estão fazendo, porque eu estou lá dentro, estou vendo o processo disso. É tudo feito com cuidado. Hoje, quem está à frente da parte do marketing, que faz essas propostas, é o Pedro. O Pedro, ele veio de outro estado para trabalhar aqui e ele tem essa visão, então, da cultura popular do Nordeste. Ele traz esse conhecimento, essas vivências, e ele sabe da importância disso. Então, ele está sendo, assim, também alguém muito importante nesse momento para uma construção coletiva. Então, agora a gente está preparando o carnaval, vai ser lá nesse espaço de arte e cultura, com oficinas. Nós já estamos preparando a Páscoa, que ano passado foi um arraso a Páscoa. As crianças, e tudo gratuito. As crianças saíam com ovos que elas mesmas preparavam, não era o vinho pequenininho, eram ovos com caixinha, com, sabe, a presença do coelho, mas assim, era oficina. Então são várias oficinas. Por quê? Porque não é só entregar o presente, a criança constrói aquilo. Então tinha o aventalzinho, sabe? Tinha a touquinha para a criança poder manusear, né? E isso tudo com geração de emprego e renda, porque nós contratamos as pessoas para estarem ali. Então, assim, contadora de histórias,
o mágico, o músico. Claro que também temos as parcerias, os voluntários, porque às vezes a gente não consegue todos os Não dá eventos conta para tudo, né? para tudo. Mas o shopping tem feito esse investimento nas pessoas. Muito bom. Me diga uma coisa, e o Marcos, a tua parceria com o Marcos aí? Nós já temos 1 hora de podcast. Nossa, Então a eu gente... falo muito, né? Não, né? O microfone é teu. Tá? Essa parceria com o Marcos aí para a gente encaminhar então para um final. Tá, então, eu conhecia o Marco de ouvir falar sobre ele. O Marco é um produtor cultural, mas ele é um músico, um grande compositor, um poeta. Ele é um poeta fantástico. E eu aprendo muito com ele. O que aconteceu? Nós nos encontramos na livraria, a página do Prédio Bela Shopping, onde eu também trabalho lá há muito tempo. Tenho um carinho muito especial pela equipe toda. Tem que deixar aqui marcado uma dessas pessoas, o Edson, que é o gerente, ele é um ser humano fantástico. E lá a gente desenvolveu esse trabalho da contação de histórias e, em certa ocasião, eu estava lá e o Marco e a sua esposa estavam lá e eu me apresentei a eles. E nós temos uma amiga em comum, que é a Mônica Papesco, que não tem também como não citar a Mônica aqui. A Mônica, então, né, tinha uma relação com o Marco, com a questão da produção, eles já haviam aprovado projetos de literatura juntos. E nós trocamos cartões ali. E numa ocasião surgiu uma oportunidade de o Marco escrever um projeto e entrou em contato comigo me colocando nesse projeto. Eu agradeci ele, ficamos ali naquele diálogo ali sobre a proposta. Depois passou-se um tempo, ele também é amigo e irmão de uma grande amiga irmã, que é a Silvia Mara Abreu. Então nós já devíamos ter nos encontrado. A gente fala às vezes que essa parceria estava caindo de madura, eu já devia ter acontecido. A afinidade foi instantânea. Foi instantânea, a gente já estava pronto para esse encontro. E realmente, eu fui do ano passado buscá-lo para... Tem um barulhinho, mas não tem problema. Eu fui buscá-lo então porque na época eu queria organizar em projeto um festival que eu organizo há 16 anos, que é o Festival de Contadores de Histórias ao Pé do Ouvido. Está completando 16 anos esse ano. E é um festival que trouxe muitas pessoas para cá para o Rio Grande do Sul, muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, enfim, circulou por vários municípios. E eu queria transformar isso então num projeto maior, porque até então eu não tinha feito para edital. E aí começou a conversa assim, a gente fez. Inclusive esse projeto está aprovado no MINC. A gente está esperando agora, né, se a gente conseguir captação, alguma empresa interessada, mas o projeto já está aprovado. MINC, Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. E só que a afinidade foi tão grande que não teve como não passar para a etapa 2. E nós, assim, em 1 ano a gente fez muita coisa. Porque nós temos um espetáculo montado, estamos montando outro. O Histórias Musicadas, Era Uma Vez com Tietê 3. Circulou mais de 15 municípios, mais de 60 apresentações, sendo que o Marco tem o trabalho autoral dele, eu tenho meu trabalho autoral, então juntos nós temos esse. Então foram 60 apresentações com esse trabalho, fora os outros que a gente executou. Aqui no estado e fora do estado, né? Sim, nós fomos para Santa Catarina, em Capinzal, fizemos 12 apresentações. E aí com um espetáculo de contos gauchescos. Então assim, as coisas foram... Então a gente tem 2 espetáculos, na verdade, montados. É que um a gente acaba não divulgando tanto, porque ele é super específico. Mas nós temos esses 2 espetáculos e nós temos... Agora, estamos montando um outro que se chama Chico Passarinho. Chico Passarinho. É tão bonito, eu adoro esse nome, Chico Passarinho. Então a gente está na construção agora das músicas, do roteiro, a história já está escrita. Também estamos aí com ela em um edital, então também estamos arriscando, colocando ela na roda. Temos o projeto do podcast, que foi executado, então, de janeiro a março do ano passado, que foi muito legal. Aliás, depois vai deixar aqui, né, eu citar o meu podcast também. Por favor, né? Porque tá lá, assim... Cita agora. Então, assim, são 12 episódios, Renato,
de entrevistas, bate-papos com pessoas da área da arte, da educação e da saúde. Eu tive a possibilidade de entrevistar a minha professora, uma das minhas professoras do curso de psicologia, que vai falar sobre desenvolvimento infantil, que vai falar também sobre inclusão. A professora Carla Wunder também, que é uma especialista em inclusão. A Patrícia de Paula também, que é uma especialista na área da saúde física. Vamos ter nutricionista, optometrista, odontóloga. Assim, é um grupo de profissionais que vão falar sobre desenvolvimento infantil nessa perspectiva de como que a arte está vinculada a esses processos, sabe? Com dicas para os pais, dicas para os profissionais dessas áreas. Então, é uma coisa que nós nos orgulhamos Como muito. Como é o nome do podcast? É Divã de Histórias. Divã de Histórias. E onde é que está acessível? Lá no meu canal do YouTube, é Rosane Castro. Tá? Sendo que o nome Divã de Histórias já era de um projeto que eu tinha há muitos anos, há mais de 10 anos eu tinha um projeto onde eu levava para espaços abertos, espaços públicos, uma tenda onde as pessoas podiam sentar em poltronas e ali eu contava histórias a elas de forma individual. Então também a minha história com a psicologia, ela já vem de um estudo... Já vem de um tempo aí. Né, de um estudo da psicanálise também, né, o divã... Tudo está conectado. Tudo está conectado. E eu entendi isso desde muito cedinho, assim, e é por isso que eu sou prolixa quando eu conto dessa história, porque... Mas, Rosane, finalizando aí, para fazer cultura nesse país, tem que ser teimoso? Renato, eu acho que vamos pegar a palavra na sua essência, né? Porque a gente pode usar a palavra como teimosia de alguém até chato. Teimoso, ai que pessoa teimosa, algo chato. Às vezes tem que ser. Pejorativo até. Mas eu acho que a teimosia, ela anda ali junto com a resiliência. Sabe? Eu acho insistência. Que insistência, resiliência, persistência, enfim, né? Aí as... Sinônimos. Porque tem que ser assim. Tem que bater pé às vezes, tem que bater pé e bater perna e caminhar. Tem que estar em movimento. As coisas elas não vêm, ninguém bate na tua porta, com exceções. Fica devendo um boleto para te ver. Tá? Com exceções. Mas assim, é um caminho que você também... A arte é como qualquer outra profissão. O ser artista, ele tem assim uma visibilidade muito grande, porque todo mundo acessa a arte. Não importa aonde estiver, acessa a arte. Até quem não gosta. Quem não gosta usa esse discurso porque não faz essas conexões. Exatamente. Porque não é possível fazer... Agora, recentemente eu ouvi, não me lembro se foi Andréa Beltrão, era uma atriz global aí, que ela dizia assim, não gosta da arte? Desliga a TV. Não leia livro. Não vá ao teatro. Desliga a TV. Não olha aquela novela. Não, aliás, não olha o mural na rua. Porque não abre o jornal. Não abre. Se nós entendermos... Não liga o rádio, não escuta aquelas músicas. Não gosta de arte. Se nós entendermos que para construir a sociedade que nós temos hoje, retiraram das pessoas a capacidade, a habilidade de compreender o mundo nas suas subjetividades ali, eu falo muito essa palavra porque tá no subjetivo, porque o que acontece? É uma construção, né? Não vou entrar aqui muito no tema porque ele é longo e eu também não tenho a propriedade, eu acho que eu vou deixar isso aí para pessoas com mais capacidade que eu. Mas assim, qual é a primeira coisa que atacam? Cultura e educação. Quais são os menos valorizados? Cultura e educação. E eu não me refiro que a gente sabe que tem muito valor, né? Mas eu me refiro muitas vezes no investimento. Qual é o investimento feito para a cultura no município, no estado, no país, em termos de investimento? A gente sabe que ainda é muito baixo isso, né? Precisaria mais, as pessoas às vezes se surpreendem. Ai, mas a cidade vai receber, sei lá, 1 milhão.
Gente, mas e não... Assim, O que falamos antes, olha toda a cadeia que é está a ali cadeia envolvida. produtiva, é muita coisa. Só que isso tem que ser mantido, porque assim, você não pode dizer às pessoas que ela tem acesso e depois tirar delas aquilo. Porque se no momento que eu sei que eu tenho direito, eu vou querer ter esse direito. Porque eu sei, agora eu descobri que eu tenho direito. Eu tenho direito a entrar no museu, né, de frequentar um espaço. Para te descobrir que tem esse direito, tem que ter acesso à cultura e Tem que ter acesso à educação, cultura. né? Então, E assim, tá aí o porquê que são os primeiros setores atacados às atacado. vezes, né? Então a gente sabe que isso é uma construção social e que hoje a gente consegue falar melhor sobre isso. A gente consegue, com esses teimosos da cultura, a gente consegue resistir, né? A gente consegue insistir e não desistir, que é o mais importante. Isso mesmo. Não desistir é fundamental. Nunca. Não. Porque, ó, se eu não fosse teimosa, é que eu prefiro usar, né? Se eu não fosse motivada, eu não tinha feito por 3 anos o Arte na Rua, que aparece muito para o público, aparece muito para as pessoas, mas é um trabalho suado que só quem está nos bastidores para entender. É tirar o dinheiro do bolso, Renato. Acredito. Entende? É tirar o dinheiro do bolso. Por quê? Porque assim, os meus objetivos são bem claros. Eu tenho a minha profissão, eu sou hoje reconhecida como escritora, trabalho em muitos eventos, sou requisitada por escolas, prefeituras. No estado todo, fora do estado também, hein? No país, hein? Nós temos Enfim, alguém aqui que de Cachoeirinha para o mundo. tenho feito bastante coisa. No passado, inclusive, foi por 2 vezes a São Paulo para trabalhar em São Paulo. Tenho trabalhado em outros estados também. Mas assim, eu tenho objetivos muito claros. E tem essa minha contribuição no sentido de dar retorno à sociedade das coisas que a sociedade também me deu. Então, por mais que assim, às vezes não apareça, que esteja ali, que esteja fazendo coisas, eu sempre tive esse compromisso social. Isso é importante. E o Arte na Rua é um exemplo disso. Que na época eu consegui apoio de 11 comércios locais, onde eu consegui uma verba baixíssima, assim, né? Na época, cada um dava R$ 150, e aí eu consegui contratar, por exemplo, banheiro químico, brigadista, sabe? Consegui pagar uma gasolina, dar um cachezinho, sabe? Então, assim, uma teimosia nesse sentido, de que eu sei que dá para Exatamente, esse fazer. é o sentido. E assim, Renato, dá para fazer. Dá para fazer. Então não me digam não, gente, porque eu vou lá e vou dizer para vocês que dá para fazer, e dá para fazer de uma forma que seja alegre, prazerosa, que dê frutos, que traga, porque eu sempre saio muito melhor desses eventos, desses projetos. Coisa boa. Trabalho que nem uma, né, trabalho assim enlouquecidamente, mas eu sei que é possível. Então eu acho que nesse lugar, né, da teimosia cultural, eu sou uma bela representante. Sem dúvida. Na verdade, às vezes, da maneira como eu me expresso em reuniões, às vezes eu vou em reuniões, as pessoas... Mas é esse meu jeito mesmo, porque eu tenho tanta paixão, Autêntico, o jeito eu tenho autêntico. tanta paixão pelo aquilo que eu faço, que realmente eu sei que dá pra gente insistir ali que sai alguma coisa. E dá pra fazer. Tá? Podcast Teimosia Cultural conversou hoje aqui com a escritora Rosane Castro, né, que é alguém que faz, como ela mesma disse agora aqui. Muito obrigado, Rosane. Querido, quero te parabenizar pela tua iniciativa, Renata. A gente não se conhece de ontem, né? Algum Nem de tempo. hoje. Já tem alguns aninhos aí que a gente se admira. E mesmo que a gente não tenha tido tantas oportunidades de bater um papo filosófico, um papo como este que foi hoje, mas a gente sabe um do outro o que a gente vem fazendo, principalmente aqui na cidade, e o quanto a gente ama o que faz. Isso é muito bacana. Parabéns, tá? Obrigado pela participação hoje aqui comigo.
Podcast Teimosia Cultural volta em outra oportunidade, sempre às quintas-feiras, um episódio novo para todos os teimosos de plantão aí.